Pastor Gilbert, irmão, obrigado pela tua presença. Muito bom te receber aqui na nossa IBM pela segunda vez, né? Primeira vez que tu veio, passou um tempo também muito especial, falou um pouco com a gente ali com os nossos líderes de GC. Tenho certeza que essa galera líder de GC tá te ouvindo aqui agora. E seja muito bem-vindo, irmão. Muito bom te receber. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, privilégio estar aqui com vocês, aprendendo também bastante, né? Porque vocês têm avançado, têm crescido, e eu estou muito feliz de ver o que Deus tem feito aqui. Trago um abraço da Igreja Batista Atitude de Duque de Caxias e eu creio que vai ser um tempo precioso para todos nós. Amém, cara, amém, com certeza. Você é um cara, pô, quando tu veio aqui naquele sábado lá, ficou muita gente, muito mesmo. Pra quem não sabe, o pastor Gilbert, ele é pastor da Igreja Batista Atitude em Duque de Caxias, alguém que tem sido usado por Deus para levantar aquela igreja ali, alcançar aquele povo. Então, pastorzão, cara, você hoje está pastoreando, mas assim, você foi criado no Evangelho, como é tua experiência de conversão? Antes da gente ir para essa parte de pequeno grupo, né, fala um pouco sobre você, assim, como é que foi tua experiência com o Evangelho? Eu tive um encontro com Jesus há 9 anos atrás. 9 anos? 9 anos. Então, 9 anos atrás, você viveu sua conversão e hoje já é pastor. Isso, eu tive um casal de amigos, né? Um casal que a gente estava acostumado a ir para boates, a fazer as coisas do mundo, né? Eles tiveram um encontro com Jesus e aí ficaram tão apaixonados por Jesus que eles quiseram, né, fazer com que minha esposa e eu vivêssemos esse tempo, né, essa realidade. Então, eles ficaram um tempo investindo na gente para poder participar dos cultos, para poder conhecer a igreja, e eu sempre relutando, né? E é só que um belo dia, de tanto eles investirem na nossa vida, né, deixavam a gente constrangido com tanto amor, com tanto carinho. E aí um dia eu fui visitar a igreja. Quando eu visitei a igreja, eu me apaixonei pela igreja. Achei muito legal. Eu nunca tinha entendido o que o pastor pregava. E naquele dia que eu cheguei na Igreja Batista Atitude, encontrei o pastor Josué Valando Júnior pregando a mensagem. Eu entendi a mensagem, me edificou. E eu decidi, na semana seguinte, voltar. Na terceira semana visitando a igreja, eu comecei a visitar uma célula, a participar de uma célula. E em pouco tempo depois eu tive um encontro com Jesus na célula. Eu decidi entregar minha vida a Jesus em uma célula. E quem te levou nessa célula foram esses amigos também ou não? Foram esses amigos. Quando eu cheguei lá, vi aquele clima descontraído, né? Eu estava acostumado a participar da igreja da minha mãe, que a minha mãe participava de uma igreja desde quando eu era bem pequenininho, só que uma igreja muito tradicional. Então eu imaginava que a célula deveria ser algo parecido com aquilo que eu vivia com a minha mãe. Tipo, só que quando tipo assim, desculpa te cortar, né? Tô igual o finado Jô Soares, né? Cortando os outros. Mas que eu também vim de uma igreja tradicional, a gente estava muito acostumado com o culto no lar, né? Sim. Tipo assim, culto no lar. Então era isso que tu esperava também na célula. Sim. Só que quando eu cheguei na célula, um pessoal descontraído, bate-papo. Eu lembro que eu fui com a camisa do Flamengo, o pessoal brincando comigo, né? Colocando apelido, aquela coisa. Eu achei muito legal, porque eu não imaginava que seria recebido daquela forma. E quando eu cheguei, o pessoal me abraçou. Na mesma semana fizeram um contato comigo, orando por mim. Então eu me senti importante. Eu falei, poxa, tem pessoas que realmente se importam comigo. E aí eu comecei a participar da célula, fiz amizade com esse pessoal. Então os meus amigos começaram a ser aquele povo da célula. E foi algo que realmente transformou minha vida. Porque desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus na célula, até hoje eu nunca regredi. Legal. Sabe, eu avancei, eu fiz seminário, eu fui avançando na fé e hoje, pela misericórdia de Deus, 9 anos depois daquele movimento, hoje eu sou pastor de uma igreja. Que vive essa experiência das células. Essa experiência. Também. Não, cara, e assim, eu acho muito relevante tu compartilhar essa sua experiência para mostrar como que uma atitude simples, né, de cuidado ali, de ligação, coisa que às vezes a gente acha que é bobeira, né, quem tá na igreja assim há muito tempo, né, eu, por exemplo, fui criado na igreja, então sempre fui acostumado a ir ao culto no lar, antigamente, né, tinha bastante, fazer culto no lar, aí era uma parada bem formalzona mesmo, né, era meio que o culto de domingo no lar, né, em casa, né, tipo, fazia ali e realmente imagina essa realidade sua, tu ir numa célula e a galera sempre foi muito intencional contigo. Como é que foi esse tratamento? Eu lembro que você compartilhou uma vez que o cara passou o dia todo contigo no futebol, não foi? Legal, foi o Rafael, que foi meu primeiro discipulador.
Aham. Foi ele sempre, todo domingo que ele me chamava para ir para a igreja, eu sempre dizia para ele, olha, eu não vou porque eu jogo um futebol de manhã e a gente acaba emendando o almoço, bebendo ali, fica até tarde, até 6 horas da tarde, bebendo. E um belo dia, eu tô no meu futebol, 10 horas da manhã eu cheguei, quando eu olhei assim, quando eu ia começar o futebol, eu olhei, ele chegou no futebol. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, eu vim te esperar, vim participar aqui com você. Nisso você já tava frequentando a igreja ou não? Não, ainda não. Isso foi na primeira vez Antes que eu de fui. ir pra igreja. Isso, antes de ir pra igreja. E aí ele chegou e falou assim: eu vou ficar aqui com você aqui hoje, que quando você acabar aqui o futebol, acabar o seu momento de lazer aqui, eu vou te levar pra casa, você toma um banho e a gente vai pra igreja junto. Eu fiquei constrangido com aquilo. Eu falei, como uma pessoa é capaz de abrir mão do seu dia, um dia de descanso, um dia de lazer com a sua família, para poder vir atrás de mim, para poder me esperar jogar futebol, beber cerveja, comer churrasco, para depois me levar em casa. Você vê, investimento também, porque ele pegou o carro dele, gastando combustível, me levou em casa, me esperou, me levou para a igreja, me deixou em casa depois. Eu falei, gente, eu fiquei constrangido demais com esse amor. Aham. Então, esse amor realmente mexeu comigo. Legal. Porque esse amor fez com que o meu coração estivesse aberto para poder receber aquilo que o Deus já tinha preparado naquele sermão que o pastor José pregou. Então, assim, foi algo muito de Deus, algo que eu sempre digo que realmente o amor constrange. Realmente o amor faz toda a diferença. Isso, cara, quando você compartilhou isso comigo, isso me marcou também, exatamente isso. Porque quantas vezes a gente desiste, né? Às vezes até líder de célula ou líder de GC fala assim, não, pô, aquele fulano não quer. Não quer nada. Fulano não quer. Pastores, né? A gente, como pastor, a gente dá essa desculpa também, né? Fala assim, não, pô, eu tentei, mas fulano não quer, mas esse rapaz foi contigo até o final. E não era o seu amigo que te chamou ou era uma outra pessoa? Não, era o meu amigo. Esse ia na boate contigo? Isso que na boate comigo, entendeu? Legal. O que eu costumo dizer, pastor? É o seguinte, eu acredito que comprometimento gera criatividade. Porque o que acontece? Ele estava comprometido em me ganhar para Jesus. Então esse comprometimento dele gerou uma criatividade. Ele ficou pensando, o que eu posso fazer para levá-lo até a igreja? E aí eu pego um gancho naquela história dos 4 homens que levaram um paralítico lá, que desceram com o paralítico aos pés de Jesus, que abriram o teto e desceram. Porque eles estavam comprometidos em fazer com que aquele homem vivesse um milagre. Logo, eles gerou neles uma criatividade. Eles falaram, a gente precisa fazer alguma coisa. Você vê que a multidão não serviu de impedimento para que aquele homem vivesse um milagre. Pelo contrário, o comprometimento daqueles homens em fazer com que aquele paralítico vivesse um milagre gerou neles uma criatividade. Então, eu sempre gosto de dizer isso para os líderes de célula. As pessoas querem sim Jesus. Porque, às vezes, o nosso discurso é o mais fácil, né? Às vezes a pessoa chega e fala, pastor, mas a pessoa não quer nada com Jesus. Eu já investi, eu já dei meu tempo, a pessoa não quer nada. Não, a pessoa quer. O que está faltando você é comprometimento e criatividade. Porque você precisa ser criativo. Às vezes a pessoa, de uma forma bruta, ela não vai até Jesus. O que você precisa fazer? Uma vez eu lembro que eu queria alcançar alguns meninos da minha rua. Eu não sabia como. Eu falei, poxa, eu queria ganhar o coração desses garotos. Os garotos são tão legais, mas eu não sei como ganhar. Sabe o que eu fiz? Um belo dia eles estavam armando uma tenda para poder assistir o jogo do Flamengo. E aí, quando eles armaram aquela tenda, aquela coisa, cerveja, churrasco, eu peguei e fui pra rua e assisti o jogo com eles. Quando eles me viram sentado do lado deles, eles falaram assim, poxa, como pode? O pastor tá aqui no meio dessa roda de cerveja, de churrasco e vendo o jogo. E eles ficaram assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, vem assistir o jogo com vocês. E aquilo foi tão impactante para eles que até hoje eles têm um carinho comigo que, assim, é impressionante. E lá no dia eles fizeram um pratinho de churrasco para mim, me serviram, ficaram ali comigo, sabe? Eu senti que isso deixou eles constrangidos. Eles ficaram, não entenderam o que estava acontecendo. Então, eu acho que para a gente realmente ganhar as pessoas e mudar a vida das pessoas, precisamos entender que temos que ser criativos, sabe? Eu preciso estar no meio desse povo, porque às vezes, por ser tão religioso, a gente fica fechado só na igreja, nas 4 paredes. E o evangelho é para todos, né? O evangelho precisa chegar. E como que ele vai chegar? Logicamente que a mensagem ela nunca vai mudar. Nós não vamos mudar a mensagem. Agora, o jeito de pregar a mensagem, a maneira, a gente precisa fazer com que o povo tenha acesso à mensagem. Porque assim, é isso que você está falando aí.
o comprometimento gera criatividade, né? Mas Sim. às vezes a gente não está conseguindo ter uma prioridade ou um comprometimento com o nosso próprio GC, Sim, sim. né? Que deveria existir, né? Assim, como que a gente começa a sonhar com aquilo, né, cara? Começa a sonhar com aquilo. Com aquilo acontecendo. Se você hoje está à frente de uma igreja, acredito que tu sonhe com ela, né? A gente estava aqui, acredito não, sei que tu sonha, porque a gente estava aqui um pouco antes de começar o podcast, conversando sobre os sonhos que a gente tem. Né, assim, talvez você acha que esse comprometimento, qual é o nível de importância desse comprometimento para um líder de célula, ou no nosso caso aqui, para um líder de GC? Qual é o tempo que você fala assim, não, ó, você precisa passar esse tempo aqui sonhando, pensando na tua célula? Tem alguma recomendação pro pessoal? Não, eu acho que é o tempo todo, né? Porque nós vivemos realmente. Eu costumo dizer que nós somos intencionais o tempo todo. Intencionais. Essa palavra intencionalidade é uma palavra que tem que estar enraizada no líder de célula. Por quê? O líder de célula que cresce é aquele líder de célula que ele é intencional o tempo todo. E isso não é pecado, não. Sabe? Tem muita gente que acha, não, mas eu vou forçar uma situação, isso é pecado. Não, não é não. Porque você repara que o tempo todo o inferno está apresentando para a gente estratégia. O tempo todo. Você digita, você vai hoje no Google e digita aí camisa de malha. Você quer comprar uma camisa de malha, você vai ver uma mulher de biquíni lá. Entendeu? Então você vê que o inferno ele é intencional. E por que nós, cristãos, que temos as palavras de vida eterna, não vamos ser? Então eu acho que o líder de célula ele precisa ser intencional o tempo todo, sonhando em liderar um grande grupo, pedindo para Deus estratégias o tempo todo, pedindo para Deus criatividade. Porque quando eu digo que o compromisso gera criatividade, eu acredito muito nisso, porque se nós tivermos líderes verdadeiramente compromissados com a palavra, com o evangelho, entendendo que a sua vida para o reino de Deus mesmo, sabe? Dedicando a sua vida em prol do reino, tudo aquilo que ele precisa, Deus vai derramar sobre a vida dele. E ele vai crescer, ele vai avançar, e ele vai vendo que cada vez mais ele precisa ser dependente de Deus. E isso vai gerando coisas boas nele. Eu vivi isso. Porque eu abri minha célula, eu acho que eu não tinha nem... A primeira célula que eu comecei a liderar, acho que eu tinha menos de 1 ano de convertido. Eu sabia pouco de Bíblia, sabe? Eu sabia pouco da visão, mas eu era apaixonado. Eu queria com que as pessoas vivessem aquilo que eu vivi, sentissem aquele amor que eu estava sentindo. Então, o tempo todo eu criava estratégias para alcançar pessoas, sabe? E vivi muito, muito tempo isso. E cheguei ao ponto de até liderar 65 células. Caramba, que legal. Então, onde eu imaginava na minha vida que eu viveria isso? Então, porque o tempo todo eu estava com meu coração enraizado nisso, eu queria viver isso. Então, a primeira coisa, até que a gente fala dos 8 hábitos do líder eficaz, a primeira coisa que um líder de célula precisa ter para viver isso é um sonho. E é um sonho grandioso. Por quê? Porque o sonho ele vai potencializar tudo aquilo que você está fazendo. Né? Porque quem faz alguma coisa sonhando em experimentar coisas maiores realmente vive, eu creio nisso. Ninguém se move se não for através de um sonho, né, cara? Isso aí. Ninguém se move se não for através de um sonho. E assim, você falou que quando tu começou a sua primeira célula, você não tinha 1 ano. Né? Às vezes as pessoas colocam como empecilho até a falta de conhecimento bíblico, né? Tu acha que isso é um impedimento, conhecimento teológico, para a pessoa liderar uma célula ou não é? Como é que... Eu não acho que é impedimento nenhum. Porque eu acho que as pessoas que vão para as células, elas não estão querendo saber de coisas teológicas. Elas estão querendo ser amadas e cuidadas. Elas querem conhecer Jesus. Então, você precisa conhecer Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, se você realmente conhece Jesus, você tem tudo para elas. Tudo que elas precisam, você tem. Que é o amor, que é o carinho, que é a atenção, né? Então, o conhecimento teológico, ele vem com o tempo. Tanto que, quando eu comecei a liderar, eu não tinha conhecimento teológico nenhum, mas isso me deu uma responsabilidade, né? Eu falei, poxa, crescer, né? Isso foi até bom, porque cada vez mais avançando, mais responsabilidade. E isso me fez pensar o seguinte, olha, como eu não posso continuar do jeito que eu estou, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais. Isso me ajudava no meu devocional, porque eu ia para os pés do Senhor todos os dias. Eu comecei a buscar um seminário para fazer. Né? Eu fiz um seminário, eu não tinha o sonho de ser pastor, eu nunca tive esse sonho na minha vida.
né? Isso foi algo que veio com o tempo, né? Meu segundo discipulador, que foi o pastor Freitas, ele era alguém muito apaixonado pelo ministério, né? Deus já tinha falado com ele acerca disso, então ele compartilhava disso comigo, mas eu ainda não tinha aquela coisa, aquela vontade de ser pastor. Deus ainda não tinha colocado isso no meu coração. Ou já tinha, eu estava disperso, né? Não estava nem... Mas eu não tinha essa coisa. Mas eu, por conta da responsabilidade estar cada vez ficando maior, eu comecei a buscar mais. Então, o líder de célula que precisa entender hoje que ele não precisa ter um conhecimento teológico, ele precisa amar. Ele precisa ser alguém disponível, ele precisa ser alguém pronto para ouvir, ele precisa ser alguém que tem vida com Deus. Porque também não adianta nada ele tá ali pronto para ouvir, tá pronto para falar, mas ele vai falar as coisas que vem no coração dele, vai falar errado. Ele precisa ter vida com Deus, ele precisa ter direcionamento do Espírito. Então, precisa ser alguém que tenha uma vida devocional, né? E que esteja disposto a cuidar de pessoas, que a gente sabe que não é fácil. Eu poderia muito bem vir aqui e falar, ó, é muito fácil liderar uma célula, tudo vai acontecer de forma maravilhosamente bem. E não é verdade. Você tem os atritos, você está lidando com almas, você está lidando com histórias diferentes, então você vai, de vez em quando, vai ter uma pessoa ou outra que vai fazer uma coisa que você não vai gostar, mas você precisa entender que tudo que você faz é para o Senhor. Né? Então você vai dar sempre o seu melhor, você vai fazer com excelência e no final você vai ver que vale a pena você ver as vidas restauradas, as famílias restauradas, sabe? As pessoas sendo salvas, as pessoas vivendo de forma diferente. Então isso no final você fala, poxa, valeu a pena todo o choro, valeu a pena todo o trabalho, valeu a pena toda a dedicação, porque realmente vale. Não, cara, isso é muito legal. E aí você, com um ano, estava começando a liderar a célula. E aí você chegou a liderar na Atitude da Barra 65 células. 65. Isso aí é uma rede? Não, isso é um distrito. Hoje a rede que eu liderava 65 células, na época tinha em torno de umas 180 células. Então era um distrito. Freitas, não? Era do Freitas, ainda é do Freitas. O Freitas ainda é pastor de lá, da Rede Laranja. Então eu pastoreava um distrito já. Então chegou um tempo em que eu estava coordenando a Rede Supere, eu estava trabalhando na Missão Atitude e estava liderando essas 65 células. Então foi na época que o pastor Josué falou, já está, né? Tem o sentido de Deus de te consagrar, e fui consagrado logo depois disso, quando eu cheguei porque uma pessoa que está cuidando de 65 células... São mais de 700 pessoas. É isso que eu ia falar. São mais de 700 pessoas sob sua responsabilidade ali, sob o seu cuidado, né? Porque lá, como que é essa organização, assim? Célula, distrito, rede, como que funciona? Funciona o seguinte, nós temos, quem tem de uma até 4 células é líder de célula, né? Quando você chega à 5ª célula, você é consagrado a supervisor de setor, né? A partir de 5 células se tornam um setor. Um setor, isso. Quando você chega a 15 células, se torna uma área. E aí isso vira supervisor de área. Depois de 15 até 50, quando você chega a 50, você se torna um supervisor de distrito. E a partir de 50, você já começa a ser observado, você já entra no estágio para ser consagrado um pastor ou não. Então, quando eu cheguei a 50 células, eu já estava sendo observado. Só que de 50 até 65 foi muito rápido. Eu vivi algo assim, exponencial mesmo, sabe? E eu já estava trabalhando como integral na igreja, né? Eu já era integral, já trabalhava na Missão Atitude, já trabalhava na Rede Supere. Então chegou o tempo de eu ser consagrado. E 13 dias depois da minha consagração, eu fui enviado para pastorear a igreja de Caxias. Muito louco, né? Doideira. E muito lá louco. Na igreja você já está um ano e meio. Um ano e meio pastoreando a igreja. Que legal, cara. Que legal. E lá, como é que estava a igreja? Como é que foi? Quando eu cheguei lá, a igreja... Quando eu fui entender a realidade da igreja lá, a igreja estava com 4 células funcionando. A gente estava com 4 células. E as 4 células, assim, não estava de acordo com aquilo que a gente acredita para ser uma célula verdadeira. E aí eu fiz... Né? Saudável, E aí eu comecei um trabalho junto com os supervisores, né? Eu chamei 2 casais. Falei, nós vamos recomeçar a igreja a partir de agora. Então eu resetei tudo aquilo que estava acontecendo lá e nós recomeçamos o trabalho. E hoje, pela misericórdia de Deus, já estamos com 33 e até o final do ano nós estamos com um projeto de ter aí 45.
Células. 45 células. Então, em um ano, assim, Deus realmente tem nos ajudado muito. Deus tem feito um trabalho muito lindo lá. Nós estamos alcançando vários bairros de Duque de Caxias e sonhamos até o meio do ano que vem. Já falei nisso, eu quero chegar em todos os bairros de Duque de Caxias. Eu daqui a pouquinho vou voltar a essa questão para você falar um pouco para a gente sobre como que funciona essa supervisão, assim. Né? Como que vocês organizam essa supervisão, como é esse acompanhamento da frequência e ver quem precisa de um cuidado especial, quem não precisa. Eu vou chegar lá, mas eu quero voltar aqui à sua história, né, como cristão e essa célula aí fazendo parte, né, da sua formação como cristão. Tu começou com uma célula, se desenvolveu lá e tudo mais. Teve uma experiência que você contou quando a gente estava lá com os líderes de GC, que nesse crescimento vocês têm também não só uma célula para adulto, mas vocês têm também uma célula para crianças, não é isso? Isso. E você tinha uma célula para crianças na sua casa, você tinha um GC Kids lá na tua casa, né? Isso, nós iniciamos nós temos um trabalho muito forte hoje voltando de novo à palavra intencionalidade, né? Porque nós entendemos muitas vezes que muitas famílias deixam de participar da célula por conta das crianças. Porque às vezes, não, pastor, eu não gosto de participar da célula porque às vezes meu filho fica atrapalhando a célula. E a gente nós temos uma visão com que nós entendemos que as crianças também precisam ser ministradas. Tem que ser ministradas. Então, nós temos as células Kids. Então, o que nós fazemos hoje? Cada célula de adulto que nós temos uma Kids também dentro da casa. Entendi. E lá atrás, quando eu tive essa visão, quando Deus tocou no meu coração com relação a isso, eu conversei com a minha esposa abriu uma célula Kids na nossa casa. Então, a célula de adultos se reunia, né, na sala e as crianças no quarto. Só que chegou um tempo em que as crianças foram assim, aumentando muito o número de crianças. E aí chegou ao ponto de 33 crianças. Que legal. 33 crianças numa célula, você imagina. Imagina como é que era essa movimentação, né? Tivemos que mudar o dia da célula, porque as 33 não cabiam mais no meu quarto. E aí mudamos o dia da célula Kids, fizemos um dia só para elas. E aí, quando eu chegava do trabalho, minha esposa já falava, vai lá fazer o macarrão das crianças, porque eles amavam macarrão com salsicha, parecia até aquele lanche da escola, né? E aí eu corria, chegava do trabalho correndo, fazia o macarrão com salsicha deles lá, e era aquela bagunça, você imagina, né? Era um negócio... 33 crianças. Casa era grande? A minha sala até que era, mas assim, as crianças ficavam... Era bastante gente. E aí eu lembro de uma situação, pastor, que eu gosto muito de compartilhar, que teve uma vez que eu cheguei em casa em crise. Eu estava com um problema no trabalho, eu estava com alguns problemas, né, em algumas áreas da minha vida, e eu cheguei nesse dia muito triste em casa, o dia da célula Kids. Você já estava integral na igreja? Não, eu trabalhava em Duque de Caxias, eu moro em Realengo, né, e eu trabalhava em Caxias, você vê, que eu nunca imaginei que um dia voltaria para pastorear lá. Eu trabalhava em Duque de Caxias e eu saía muito cedo de casa, e chegava em casa muito tarde. Saía de casa 4h30, 5 horas da manhã, chegava em casa 8 da noite, 8h30. Né? E às vezes correndo para poder fazer o lanche do Kids, para poder ajudar minha esposa. E eu lembro que eu cheguei um dia muito triste em casa, muito chateado, e quando ela pediu para fazer o lanche das crianças, eu não queria fazer, eu estava muito sem paciência aquele dia. E aí eu lembro que de um desabafo que eu fiz, eu falei, poxa, eu tô com a minha casa cheia de crianças, eu querendo descansar, as crianças estão sujando a parede da minha casa, as crianças estão sujando o tapete da minha casa está uma bagunça, e eu comecei a reclamar daquela situação que eu estava vivendo. E aí chegou um tempo, eu fui pro meu quarto e comecei a chorar, sabe? Eu estava muito mal esse dia, e Deus falou perfeitamente comigo. Deus falou o seguinte comigo: entenda uma coisa, filho, paredes não vão para o céu. Tapetes não vão para o céu. A única coisa que você vai levar para o céu são as pessoas que você amar, cuidar e transformar a vida delas. E ali eu tive um baque, eu tive uma crise de choro muito grande, porque eu entendi perfeitamente que por conta daquele meu estresse eu estava perdendo a visão daquilo que Deus tinha para minha vida.
Porque eu estava preocupado com parede, estava preocupado com tapete, mas eu não estava preocupado com as vidas que estavam sendo transformadas ali na minha casa. Porque aquelas crianças, eu entendo, elas estavam sendo preparadas para serem agentes do reino também. Uhum. E a gente não sabe onde isso vai acontecer, porque você imagina se um daqueles garotos se torna um grande pastor, se torne um grande líder, alguém relevante para o reino. Ou, de repente, nem vai ser um pastor, mas, de repente, vai ser um político honesto, vai ser alguém que vai fazer a diferença numa sociedade. E ali eu pude entender que, por conta do meu nível de estresse do dia a dia, eu estava perdendo a visão. Por isso, eu quero até dizer uma coisa importante para os líderes nesse momento. Nunca perca a visão. Deus, ele te dá uma visão. Mantenha-se nessa visão, sabe? Porque eu lembro que no dia seguinte de eu viver esse estresse e de Deus falar comigo acerca da visão que ele tinha para aquela célula, eu lembro que eu passando na rua, um pai me chamou e falou assim: olha, eu quero muito te agradecer. Eu falei: por quê? Eu não sei por que o senhor está me agradecendo. Ele falou: eu quero te agradecer porque o que eu estou vivendo na minha casa eu nunca pensei em viver antes. Eu falei: mas o que você está vivendo? Ele falou: o meu filho tem ido para a sua célula e ele, todas as noites, a sua esposa deu um tapete, é o tapete de oração. Ele coloca na cama, na beira da cama, e a gente ajoelha, todo mundo, toda a família, e a gente ora junto. Eu nunca tive essa experiência de orar junto com a minha família. Um outro pai também de uma menina também falou que estava vivendo a mesma coisa, que todas as noites a filha chamava ele para orar, e ele era uma pessoa do candomblé, sabe? Ele nunca tinha tido contato com oração. Ele participava dos rituais dele do candomblé e ele achava que estava tranquilo aquilo, mas a filhinha dele saía lá da célula, chegava em casa, colocava a família de joelhos, orava pela família, e ele falava que dizia coisas que ele nunca imaginou ouvir. Ou seja, ela ministrava na família. Então, meus amados, eu quero deixar um recado, assim, deixar algo importante para os líderes. Liderança não é fácil, sabe? Não é fácil. Eu poderia, mais uma vez dizendo, eu poderia dizer aqui para você que é tudo maravilhoso, que tudo vai fluir maravilhosamente bem. Não é. É desafiador porque a gente sabe que tem uma batalha espiritual no meio de tudo isso. Mas é muito bom quando a gente lembra que maior o que está em nós do que o que está no mundo. E com certeza vai dar certo, as coisas vão acontecer, vão fluir, porque Deus está conosco, né? Então vale a pena realmente a dedicação por cada vida, cada alma, porque nós fomos chamados para realmente mudar a realidade de um povo. E assim, a gente subestima muito o poder das crianças, né, cara? Subestima. Tanto o poder de influência delas hoje, como as decisões e aquilo que está sendo ministrado para ela hoje em relação ao futuro. Né? Tipo assim, a gente fala que as crianças são a igreja do futuro, mas na verdade hoje elas já estão fazendo uma diferença absurda, né? Sim. Já fazem já causam uma diferença muito grande numa família, né? Sim. E aí o GC Kids, assim, é uma coisa que quando tu compartilhou isso comigo, eu falei: cara, a gente precisa viver isso, cara. A gente precisa alcançar algo que a gente já tá sonhando também, cara. E obrigado por compartilhar isso, porque eu já ia te perguntar se os pais que frequentavam, ou melhor, se as crianças que frequentavam eram crianças com pais que frequentavam a igreja, mas não necessariamente. Não, né? não. Tem crianças que o pai nem nunca Tinha apareceu entrado na igreja. Que elas iam, elas sabiam, né? E uma criança vai chamando a outra. O legal é isso, é porque as crianças, elas realmente convidam, elas nos ensinam em tudo, as crianças. Elas convidam, elas falar sobre isso agora, ajudar a convidar. Né? Elas falam com uma paixão que acaba contagiando as outras crianças, sabe? E nós recebemos muitas crianças assim que realmente o pai não tinha contato nenhum com a igreja, os pais, né? Pelo contrário, tinha pais que eram drogados. Eu tinha um garoto na cela que o pai dele vivia drogado. E aí ele estava sendo aquela criança, o responsável por orar, tá sempre orando pelo pai, ele jejuava pelo pai. Legal. Então você vê que, assim, realmente nós precisamos parar. Eu acho que a igreja brasileira, né, precisa parar de ver a criança ver o Kids, né, como um depósito de crianças. Eu fico, às vezes, vendo algumas igrejas, às vezes eu vou visitar algumas igrejas, eu converso com alguns pastores que no nosso Kids não tem nenhum brinquedo. Não tem nenhum brinquedo. Eu acho muito lindo aquelas igrejas que tem escorrega, né, que tem
muitos brinquedos para as crianças. Eu acho lindo, maravilhoso, mas na nossa igreja nós não temos isso. Por quê? Porque elas entram para aquelas salas para serem ministradas. Elas ouvem a voz de Deus, elas participam do culto mesmo, elas cultuam o Senhor. Tanto que nós fazemos igual ao culto, né? A ordem de culto deles é idêntica à ordem de culto dos adultos. Tem ali um momento de louvor, tem um momento de intercessão, tem um momento de dízimos e ofertas, onde a gente já diz para as crianças a importância da fidelidade, da generosidade. Porque hoje, o que eu sei sobre generosidade e fidelidade, eu não aprendi no seminário, eu aprendi com a minha mãe. Quando eu era criança, que minha mãe era empregada doméstica, ganhava aquele pouquinho de dinheiro, colocava na Bíblia os 10%, falava assim, vamos orar porque isso aqui é do Senhor, isso não é meu. Então, desde pequenininho que eu aprendi isso. Né? O temor, né? Que a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, eu aprendi pequenininho, não foi no seminário. Então a gente precisa entender que o Kids hoje ele é de extrema relevância para a igreja. E o diabo sabe disso, né? O diabo sabe disso. Por que o diabo está o tempo todo atacando as nossas crianças? Você vê, se você parar para ver hoje, é o tempo todo atacando as nossas crianças, com essa maldita ideologia de gênero que está aí. Que as crianças não sabem se é menino, se é menina, se é planta, se é pedra. Não sabem. Por quê? Eles querem deturpar a imagem e semelhança. Então a gente precisa entender hoje que a criança ela não vai para a igreja e ter um cantinho dela para não atrapalhar, ou um cantinho para ela brincar, para poder pintar as figurinhas de Jesus. Não, ela é ministrada, ela sai de lá com a palavra de Deus compartilhando. Eu tenho famílias que falam comigo às vezes, pastor, eu estou apaixonado pela igreja porque meu filho chega em casa, ele compartilha exatamente aquilo que ele aprendeu, a palavra de Deus, o texto bíblico, ele sabe por que aquilo aconteceu. Gente, isso é lindo demais. Sabe por quê? Uma criança dessa compartilhando com um adulto um texto bíblico, ele muda a vida de um adulto. Muda. Porque o que tem poder é a palavra. Família toda, da família. Né? Muda a vida de todo mundo. Se os pais nunca tiveram experiência com o evangelho, aquilo ali é... Demais. É o maior missionário que pode ter, é uma criança potencializada pelo evangelho. Né? Nós temos várias histórias lá na igreja de professores que chegaram na igreja através da vida de uma criança. Olha que legal. Tem uma moça lá que ela era tia da condução. E aí ela falava que teve um dia que ela estava muito mal. Ela teve um problema no casamento dela. E uma criança olhou para ela e falou assim, ela não está bem. E falou de Jesus para ela. Olha aí. E aí aquilo rasgou o coração dela. Lá da igreja. Lá da igreja, do Kids. De Caxias? De Caxias. Caxias. A criança falou com ela de Jesus. Falou, não fica assim não, porque Jesus pode mudar a sua vida e tal. Pregou para essa tia da condução. A tia da condução ficou impactada com aquilo, falou, qual é a sua igreja? Falou, a minha igreja é Batista Atitude em Caxias. Ela falou, vou lá visitar. E a pessoa está lá com a gente, é mesmo da igreja hoje. Olha que legal. Tem um caso de uma professora também que estava triste também, o aluno percebeu, você vê a percepção, olha o Espírito Santo. Né? E aí o aluno foi lá, falou de Jesus para ela está lá na igreja com a gente. Cara, incrível, incrível. Entendeu? Não, a gente assim, eu acredito muito nas crianças e tanto naquilo que Deus pode fazer através delas no futuro, como hoje, né? Hoje. Como no agora, assim. Eu já ia falar, pô, toma aí, pode tomar mais. Porque tu fica falando, o meu acaba rapidinho. Pra quem ainda não tomou, haja café. Só vim aqui, ó, de quarta a sábado. Maravilhoso, hein? Muito bom. A sodazinha, qualidade. Patrocinadores oficiais do nosso Papo da Manhã. Muito bom. Mas, cara, continuando, assim, tu falou algum ponto das crianças que eu queria até trazer pra gente como adultos também, pra gente aprender. Né? Hoje, lá na igreja, você falou que tá com 33 células. O objetivo é chegar em 45. Até o final do ano, Até o final do ano. Desse povo que tá chegando, desse grupo que tá chegando, você tem uma maioria lá que vem, a igreja alimenta a célula ou a célula alimenta a igreja? A igreja que eu falo, no caso, cultos, né? Porque, assim, o que eu sinto aqui na nossa igreja, a gente está vivendo um tempo de crescimento no culto. E aí, com o crescimento do culto, a gente está direcionando essas pessoas para as células, né? Para o GC. Né? Só que eu estava até compartilhando isso semana passada com o pastor Rafael. Eu percebo que uma pessoa que chega do culto e vai para o GC, ela tem muito mais dificuldade do que uma pessoa que vem do GC e vai para o culto, né? Sim. Tipo assim, hoje a sua realidade lá, como é?
você está vivendo esse tempo de crescimento no culto também, vai alimentando as células, ou a célula consegue estar alimentando o culto? Como é que funciona isso? Não, eu tô vivendo a mesma coisa que vocês estão vivendo, porque eu às vezes, no culto, eu tô recebendo muitas pessoas, só que quando a gente olha para a realidade das células, a gente percebe que muitas dessas pessoas não se conectam com as células. Então, o que eu acho que está faltando? Eu acho que está faltando evangelismo, sabe? Eu acho que a gente está falhando muito nessa questão do evangelismo, porque você imagina uma coisa, você tem um tio lá, um exemplo, você tem um tio que, poxa, bebe o final de semana todo, não quer saber de Jesus, ele não está nem aí para nada. É mais fácil ele ir na igreja ou ele ir para a célula? Para célula, pô. Ele já te conhece, é seu tio, né? Ele já está acostumado a ir na sua casa. Então, para esse teu tio ir para a célula é muito mais fácil. Então, você primeiro ganha ele para a célula, depois da célula ele fica a um passo da igreja. Só que hoje a gente não está evangelizando como deveria. Não tem mais aquele afinco na evangelização. Parece que a gente espera os eventos, né? Os eventos. Por isso que a igreja... tem muita gente que vive em igreja de eventos, porque as pessoas gostam disso. Sendo que a gente precisa priorizar a visão. A visão precisa ser priorizada, porque a gente precisa evangelizar, sabe? Ir nas casas, nos vizinhos. Poxa, você conhece pessoas que precisam de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, a gente sabe disso. Mas tem pessoas que você está vendo que está com o pé no inferno. E às vezes nós somos negligentes, porque nós estamos vendo a situação acontecer e a gente não está intervindo. Eu sempre costumo dizer lá na igreja que o crente ele se mete na vida do outro mesmo. Sabe? Porque às vezes, pastor, mas vou me meter na vida dos outros? Vai se meter, nós somos cristãos. O crente ele tem que se meter na vida dos outros mesmo, porque nós chegamos nesse mundo, nós nascemos com um propósito, que é tirar pessoas do inferno e levar essas pessoas para viver a eternidade conosco. Né? Não é porque nós conseguimos, tivemos um encontro com Jesus, nós entendemos tudo, nós vamos viver a vida eterna, temos convicção disso, que a gente vai descansar agora, não. Pelo contrário, agora que a gente nós vamos nos mexer mesmo. Então eu estou percebendo que eu até tenho falado muito disso com a igreja. Né? Se você pegar para ver meus 3 últimos sermões, eu falo de amor, sabe? Porque tá faltando amor, tá faltando olhar o próximo com o olhar de Jesus, sabe? De convidar as pessoas, de amar as pessoas, de realmente se doar em prol das pessoas. Então, eu acho que por conta disso, hoje, muitas pessoas chegam na igreja e não se conectam com a célula, porque elas acabam fazendo um movimento contrário. Eu acho que se a gente realmente focar nas células como ferramenta evangelística mesmo, a gente muda essa realidade. Porque tem muita facilidade por exemplo, a gente chama aqui de GC, que é um grupo de crescimento. É muito fácil ele se tornar um grupo de comunhão e todo mundo ficar ali só na... De boa. Só na resenha, né? E que não é o ideal. É confortável, né, cara? É confortável, é legal, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo falando o mesmo papo. Você tem dificuldade com multiplicação lá? Tenho. Eu sinto que assim, eu tô falando como Hugo mesmo. Eu sempre tive dificuldade onde eu passei com essa parte de multiplicação, cara. O que você recomendaria? O que você falaria pro pessoal para facilitar nessa questão da multiplicação? Eu acho que a multiplicação nós precisamos desde o início, desde a primeira célula, a gente precisa falar disso. Porque eu acho que as pessoas às vezes ficam meio com um pouco de medo de falar de multiplicação, porque fulano vai ver desse jeito, ciclano vai ver de outro jeito. Não, gente, nós precisamos desde o início. A célula começou hoje, nós já vamos falar de multiplicação hoje. O que nós estamos fazendo lá? Todas as células que nós multiplicamos ou abrimos, nós já entregamos um papel para o líder de célula colocar uma data de multiplicação. Pela fé, né? A célula ora e daqui a 6 meses eles já colocaram a data deles lá que eles vão multiplicar. Eles vão trabalhar de forma intencional esses 6 meses para levantar líderes para multiplicar. Então eu acho que falta isso hoje. Por quê? Porque a célula começa e aí o pessoal vai ficando amigo, vai criando aquela comunhão, vai tendo aquele relacionamento. É um negócio muito gostoso, eles vão pro culto, sentam junto, batem foto, é tudo muito bom, é tudo muito confortável. Sai pra comer depois do culto. Sai pra comer junto, churrasquinho, é maravilhoso. Isso é importante, purê de batatas, nós costumamos dizer, né? É importante demais para poder gerar unidade no grupo. Só que aí gerou unidade no grupo, vai ficar só naquela unidade ali, não avança. Então o reino ele precisa chegar em outros lugares, né? Igual lá, eu passei uma situação, até pegando um gancho, com isso, eu passei uma situação em Duque de Caxias há 3 semanas atrás
que foi algo assim, uma das piores experiências que eu tive na vida. Porque eu estava indo visitar uma célula que estava multiplicando, estava tendo uma festa, e eu acabei pegando, coloquei no GPS, aí estava minha esposa, eu e as minhas 2 filhas no carro. Nós colocamos o GPS no GPS para poder encontrar essa célula. Nós caímos dentro de uma boca de fumo. Que isso, cara. Eu vi, foi para mais de 50 bandidos de fuzil. E a minha esposa teve uma crise de pânico. Minha filha estava atrás, ficou muito nervosa também, e minha pequenininha dormindo. E eu tendo que cuidar da minha esposa, da minha filha atrás e ficar ligado, porque eu estava no meio da boca de fumo, não tinha como sair dali. Né? Então foi uma experiência terrível que Deus realmente me tirou daquele lugar como se, sim, nem tivesse passado ali. E aí isso me despertou para uma coisa importante. Eu fiquei pensando assim, eu falei, olha, às vezes nós ficamos com tanta dificuldade para multiplicar a célula e às vezes por não multiplicar nós não chegamos nesses bairros onde os bandidos estão tomando conta, onde o diabo está tomando conta. Por quê? Onde chega uma célula, quem toma conta é o Espírito Santo. Amém. E tudo muda, muda a atmosfera, muda a realidade do povo, sabe? Então a gente precisa chegar. E aí quando você olha para uma realidade dessa, qual é o primeiro pensamento? Eu nunca mais nem volto aqui. Meu sonho de consumo, pastor, com todo o coração, é retornar para essa comunidade, mas para visitar uma célula lá em que esses bandidos vão ser transformados, Amém. restaurados, porque a glória de Deus vai repousar sobre aquele lugar. Então, falando de multiplicação, é justamente isso. Nós precisamos alcançar novos lugares. E como nós vamos alcançar? Multiplicando. Então, a visão de multiplicação ao longo do tempo ela foi deturpada. Por quê? Se você para entender, às vezes, algumas pessoas que não vivem a visão, que são críticas da visão, elas vão dizer que é um método que a igreja usa para lotar de pessoas no templo. E não é verdade. Nós queremos alcançar famílias que, de repente, nem vão ter contato com a igreja. De repente, vai demorar um tempo para elas conseguirem chegar na igreja, mas elas vão ser curadas, tratadas, libertas e salvas numa célula. Então, a gente precisa parar de olhar para essas coisas, para os críticos, de realmente viver a visão. É uma visão que realmente muda a vida das pessoas. Então, a gente precisa multiplicar. Cara. E assim, dentro dessa multiplicação, tu falou, você era responsável por 65 células. Hoje o Freitas está à frente aí de mais de 210 e pouco, né? 200 e poucas células. Para encerrar, ou melhor, não para encerrar, mas para ir para o último tópico desse nosso bate-papo. Como que funciona esse acompanhamento das células? Como que vocês acompanham, vocês veem a frequência? Como que vai reportando essas informações? Como que funciona isso? Nós temos um relatório que é enviado, todas as células enviam logo após a célula. Ao término da célula, o líder vai lá no sistema, nós trabalhamos com um sistema, né, que ele, depois eu passo para vocês até, com que o relatório é enviado e ali o supervisor, todos os níveis de supervisão, eles pegam esse relatório e verificam o que está acontecendo naquela célula, vê a saúde da célula, né, a quantidade de visitantes, a quantidade de conversões. Então, nós temos o supervisor de setor, que é aquele que pega das 5 células que ele lidera, né? Nós temos o área, que tem de 15 até 49, ele vai olhar para todas as células, e tem um distrito que olha de todo mundo e faz um mapeamento daquilo que está acontecendo. Então, nós observamos o seguinte, poxa, a célula A, ela não está tendo visitante, já tem 3 semanas que ela não tem visitante. Qual é a dificuldade dela? Evangelismo. E aí a gente marca uma reunião com aquele grupo, né, com aqueles líderes, para poder falar sobre evangelismo, falar sobre a importância do evangelismo. Vocês precisam evangelizar mais, vocês precisam fazer mais momentos de comunhão, vocês precisam chamar mais pessoas de fora. E aí a gente vai fazendo essa avaliação através de relatório. Né? A gente consegue entender a saúde das células através dos relatórios. Entendi, muito bom. Então, por exemplo, o primeiro é supervisor de setor. Supervisor de setor. Isso. Então, um supervisor de setor está aqui. Aí, o do distrito... O distrito é o que tem 50 para cima. Não, aí tem a área, né? A área. O de área, ele cuida de 3, então, mais ou menos. São 15, né? O de área são 15 células. Ele cuida de 3 líderes de setor. É, mais ou menos isso. Que ele consegue se reportar a esses líderes de setor ali. Isso. E aí, o distrito...
ele se reporta aos líderes de área, que é mais ou menos uns 3 também, ou 4. 3 ou 4. Isso. Entendi. E que aí forma um distrito, né? E ele vai cuidando desse povo. O líder de rede... O líder de rede cuida dos mais ou menos uns 3 ou 4 distritos, dependendo, né? Entendeu? Então ele tem contato, o pastor... Ele consegue monitorar aquilo. O pastor de rede, ele trabalha com esses 4 que estão mais próximos dele, né? E ele consegue ver quem tá... o GC que tá doente ou tá precisando de algum auxílio. Ele consegue enxergar. Por quê? Nós fazemos essa avaliação e entregamos pro pastor de rede. A avaliação que nós temos é essa. E aí ele, tá legal. E quais são as ações? Aí a gente passa o plano de ação para ele, muito bom. Ou de repente dá um ajuste aqui, outra ali, para a gente poder executar a ação. E aí os próprios líderes de distrito ou de área ou de setor que cuidam daquela célula, ou o pastor da rede que vem e faz. Às vezes o pastor vem também. Depende das circunstâncias. Depende, porque às vezes ele olha e fala, realmente não está muito legal. Então, qual é a opção? Olha, eu posso fazer, de repente, uma imersão. Eu posso, de repente, tirar um dia para falar só sobre evangelismo. E, às vezes, o pastor... Porque o pastor ele é muito presente na rede, sabe? E a gente trabalha muito nisso, na questão da presença pastoral na rede. Então, muitas vezes, ele sai para justamente ajudar os supervisores a fazerem esses movimentos, né? Cara, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma anotação, mas eu acho que é essa daí, cara. Isso daí você já abençoou mais uma vez, né? Aquele dia lá na nossa conferência Semente que você teve com a gente. Então, cara, quero te agradecer, Deus. Obrigado mesmo, né, por compartilhar aí da visão, de tudo aquilo que você tem vivido diante de Deus, irmão. Um prazerzaço te receber. Flamenguista também, firme e forte. Sempre, né? Então, cara, obrigado mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por aquilo que você compartilhou de seu coração. E que a gente consiga viver isso também. Amém. Quero muito agradecer a vocês. Eu gosto muito de estar aqui. Fui muito bem recebido aqui na conferência. Fiquei muito feliz vendo o que Deus está fazendo aqui na vida de vocês e através da vida de vocês. E quero dizer que a nossa igreja está à disposição. Se vocês precisarem, nós estamos à disposição. Eu sei que se a gente precisar também, vocês vão estar aí para nos ajudar. Nós estamos aqui pelo reino, né? Juntos. E é sempre muito bom estar aqui com você, né? Esse amigo aí que Deus realmente nos presenteou. Então, estamos à disposição. Se precisar, vai sempre um prazer atender vocês. Amém. Vai ser obrigado, cara. Tá bom? Obrigado mesmo. Deus abençoe, pastorzão. E na próxima a gente vai estar junto aí. Você também. Valeu. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Manda nos seus grupos do GC. Manda para todos os líderes. Todo mundo, especialmente da nossa igreja, precisa ouvir esse bate-papo para o nosso crescimento. Tá bom? Deus abençoe. Uma boa semana.